Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Hoje nós estamos com a Dalgisa. Nessa aula nós vamos falar sobre os invertebrados, vamos falar sobre os poríferos. Quais são os objetivos da nossa aula? Então, é reconhecer e entender as características do filo porífera, observar e compreender a morfologia das espécies. O que é morfologia, você sabe? Morfologia, morfo significa forma, logia significa estudo, então morfologia é o estudo da forma dessas espécies. E também discutir a importância ecológica e econômica desse grupo. Qual que é a diferença de animal vertebrado e invertebrado, você sabe? Você já ouviu falar em animal vertebrado e animal invertebrado? O animal vertebrado é aquele que possui ossos, possui uma coluna vertebral, possui um esqueleto que sustenta o corpo deles. E os invertebrados, eles não possuem ossos. Alguns têm o corpo mole, por exemplo, a minhoca, e outros têm alguma estrutura externa de sustentação, que por exemplo, lá nos insetos. Os insetos têm uma estrutura externa que sustenta o corpo deles. Então, o filo porífera, quais são as características? Por que ele tem esse nome? Porífera vem de pori, vem de poros. E feros vem de forma, então forma de poros. Como assim forma de poros? Então, quem são os filos poríferos? E aí depois vocês vão entender por que ele tem esse nome. Então, olha, não possuem tecidos verdadeiros. O que é tecido? Vocês lembram o que é tecidos? Então, quando eu falo em tecidos em biologia, não estou falando do tecido que forma as roupas. Tecido são as nossas células que se juntam, células iguais, que têm o mesmo formato, funções semelhantes, eles se juntam e formam os tecidos. Os poríferos, eles não têm tecidos verdadeiros, eles têm células, mas elas não são organizadas a ponto de formar um tecido. A célula deles tem um contato direto com o meio líquido. Então, por exemplo, nós, qual é a parte do nosso corpo que tem contato direto com a água? A parte externa. As células externas, né? Os poríferos, todas as células deles têm contato direto com o meio líquido. E ele tem o corpo com poros. E o exemplo desse reino são as esponjas, desse filo, né? São as esponjas. Então aqui eu tenho alguns exemplos de poríferos, esses amarelos são poríferos. Olha, como que é esses poros? Então eles têm, esse aqui é o corpo dos poríferos, e eles têm os poros. Então, o que acontece? A água, ela entra pelos poros, né? A água tá se movimentando. Então, ela entra pelos poros e ela vai carregando alimento, né? E essas células vão capturando esse alimento e não fica armazenado aqui dentro. Existem células que vão fazer um movimento e essa água vai sair. Observe aqui na imagem, olha. O pesquisador colocou aqui um líquido colorido para mostrar o movimento. Então, eles entram pela parte externa e eles saem pela abertura, né? Então, eles têm um corpo assimétrico. O que é assimétrico? Nosso corpo, por exemplo, nós seres humanos, nós temos o corpo simétrico. Nós temos simetria bilateral, ou seja, se eu cortar o nosso corpo desse lado, eu tenho dois lados iguais. As esponjas não têm isso. Se eu tentar cortar elas, por exemplo, ao meio, né, ou fazer uma linha imaginária, eu não vou ter os lados iguais, nenhum jeito que eu cortar, então elas são assimétricas. São aquáticos, podem ser encontrados tanto em água doce quanto em água salgada. A maioria são marinhos, mas existem espécies de água doce. São animais sésseis. Vocês sabem o que é séssil? São animais que vivem fixos num substrato. Então, eles vão ficar fixos numa rocha ou numa concha, em algum lugar, num substrato. Lá no fundo, eles vão ficar fixos. Eles não se movimentam quando adultos. Por isso que eles são chamados de sésseis. E eles são filtradores. Como que funciona essa filtração? Vocês já viram um filtro? Imagine lá no coador de café, o que acontece? Eu coloco a água e a água escorre pelo filtro, né? Nos poríferos é da mesma forma. Então, eles têm o corpo deles, a água vai passando dentro do corpo deles e ali eles vão filtrando, vão capturando os nutrientes que estão em suspensão na água e é assim que eles vão se alimentar. Eles têm células especiais
para fazer essa digestão. Então, eles lançam as substâncias químicas e depois vão absorvendo os nutrientes que estão lá na água. Eles têm uma semelhança com protozoários, né? Que são os seres unicelulares eucariontes. Por que eles são parecidos? Olha, o porífero ele tem uma célula que serve para capturar alimentos, chama coanócito. Serve para fazer digestão também. E ela tem um flagelo. Lembra naquela imagem que a cor verde estava saindo de dentro da esponja? Como que isso acontece? Então, na parte interna dos poríferos, ele tem essas células, são chamadas de coanócitos, é elas que fazem a digestão, e elas têm um flagelo. Então, elas ficam fazendo esse movimento, batendo esse flagelo. E imagine que todas elas estão fazendo esse movimento. Então, a água que está ali dentro, né, que entra, ela não vai ficar ali acumulada. Pelo movimento dos flagelos, faz com que essa água saia de dentro do porífero. E isso faz com que essa água sempre está em movimento, né? Ele sempre está filtrando a água. Como que é a estrutura do corpo dos poríferos? Olha, eles têm um ósculo, que é uma abertura, né? Onde a água sai, e é bem interessante que alguns animais, eles se escondem dentro dos poríferos. Então, eles vão entrar nessa abertura, que é chamada de ósculo, e ele tem os poros. Observe essas setas azuis aqui, olha. É por aqui que vai entrar a água. E tá vendo essas células roxinhas? Essas células roxinhas que são os coanócitos, que fazem esse movimento e vão mexendo a água lá. Eles fazem essa corrente, né? Para formar o corpo. Observe que eles têm células específicas. Essas células, todas elas têm uma função, mas elas não se juntam para formar um tecido. O que dá sustentação na esponja? A esponja não é toda molenga, ela tem uma sustentação. Quem é que faz sustentação? É uma célula são espículas. O que elas fazem? São como se fossem espinhozinhos ou agulhas que vão crescendo e vão se depositando. Então, ela ajuda a estruturar essa esponja. Então, existem esponjas que têm 2 milímetros, mas existem esponjas que têm 2 metros. Então, quem ajuda a suportar, né, o corpo deles e o formato do corpo são as espículas. Olha, elas têm também um amebócito, que é uma célula que vai distribuir o nutriente para todas elas, né? Tem os pinacócitos que vão revestir, proteger esse ser. Ele não é tão indefeso como a gente imagina, né? Então, ele tem estruturas que vão fazer com que ele se defenda. Uma delas é a espícula, né? Porque forma como se fossem os espinhozinhos. São invisíveis a olho nu, mas imagine que milhares deles eu tenho dentro de um ser. Então, mantém a estrutura. E tem o pinacócito que reveste e também protege esses seres. Vamos para uma atividade. Olha, no reino animal existem vários filos conhecidos. Os poríferos são aqueles que são considerados mais primitivos. Segundo a teoria da evolução, os primeiros animais que surgiram foram os poríferos. Né? Por que eles são os primeiros? Porque eles não têm tecidos verdadeiros, né? Na vida adulta eles são sésseis. Então, segundo a teoria da evolução, eles são os primeiros, os mais primitivos. Qual que é a característica principal dos poríferos? Observe na imagem e tente pensar numa resposta. Daqui a pouco eu volto.
Olá, e aí, gente, o que vocês pensaram? Olha, os poríferos são esponjas, são animais aquáticos, não se movimentam. E a característica principal é ter o corpo revestido por poros. Por isso o nome dele, poríferos, tem os poros. Eles vão se alimentar fazendo filtração. Como que é a reprodução deles? Pode ser de duas formas. Pode ser reprodução assexuada e pode ser a reprodução sexuada. Você lembra da diferença da reprodução sexuada e assexuada? A reprodução sexuada é aquela que ocorre uma troca de gametas, uma troca de material genético. E a assexuada, A significa não. Então, não ocorre essa troca de gametas. Então, como que os poríferos podem se reproduzir? Eles se reproduzem das duas formas, tanto sexuadamente como assexuadamente. Na reprodução assexuada pode ser por brotamento. Olha só que interessante. Eu tenho uma esponja e eles vão formando um broto. Esse broto pode permanecer ali junto com ele e ele crescer, ficar na fase adulto ali grudado com ele, ou ele pode se soltar e se fixar no substrato e dar origem a uma nova esponja, né? E também pode ser por gemulação. O que é isso daí? Algumas dessas células dos poríferos, elas estão indiferenciadas ainda, elas não se especializaram e elas fazem como se fosse uma capinha protetora. Elas se desgrudam, formam uma capinha protetora, né? E um envoltório, e eles vão, de acordo com as ondas, né? Com a corrente, quando eles se fixam num substrato, daí eles dão origem a um outro indivíduo. E também por fragmentação. Pedaços de esponja formam novas esponjas. Então, por exemplo, se alguma coisa acontecer com elas e elas se quebrarem, cada pedaço que se quebrou, eles conseguem se reorganizar e crescer várias esponjas. Na reprodução assexuada, todos os indivíduos que se formam são geneticamente iguais àquele que originou. Então, não ocorre variabilidade genética. Agora, na reprodução sexuada, como que esse ser, ele nem parece um animal, né? Não tem boca, não tem os membros para se movimentar, mas como que ele faz a reprodução sexuada? Eles são hermafroditas, ou seja, eles vão conseguir produzir células, tanto gametas femininos quanto gametas masculinos. O que acontece? Para evitar a autofecundação, que eles se fecundem, eles não amadurecem os gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, primeiro amadurece os gametas masculinos, eles são liberados e eles ficam ali na água. Logo após, o gameta feminino, ele vai se amadurecer. Então, o que acontece? A esponja, ela libera esses espermatozoides, os espermatozoides ficam nadando e quando eles entram ali pela corrente da água, pelo movimento da água, que eles entram na esponja que são de mesma espécie, essas células masculinas e femininas, eles se juntam e eles formam uma larva. Nesse período de larva, esse animal, ele nada, ele tem um movimento. Então, os poríferos, eles não são sésseis a vida inteira. Lá na fase de larva, eles possuem movimento. Então, elas se movimentam, elas nadam, né? E quando elas se encostarem no substrato, ele vai se originar, vai formar um novo indivíduo. Interessante observar que na reprodução sexuada, como ocorreu troca de material genético, troca de gametas, esses organismos não são idênticos aos pais, né? Eles têm as características dos pais, mas não são idênticos como a reprodução assexuada. Vamos lá para uma segunda atividade. Ao rever o que aprenderam sobre as esponjas, 2 estudantes discordaram em um ponto importante. Um deles afirmava que eles são diferentes de todos os outros animais porque não se deslocam. E o outro dizia que deveria ser outra característica que as diferencia dos outros animais. Qual dos 2 estudantes está certo? O que vocês acham? Quero que vocês pensem por que eles são diferentes dos outros animais e eu já volto conferindo a resposta.
E aí, gente, por que eles são diferentes? Qual dos dois estudantes que estavam certos? O primeiro, que disse que eles são diferentes porque eles não se movimentam, ou o segundo, que deveria ser outra característica? Então, o segundo estudante está correto. Lembra que eu falei que na fase de larva as esponjas possuem movimento? Então, não é por causa disso, né? Então, eles têm uma fase da vida deles que eles se movimentam, mas não é por isso que eles se diferenciam dos outros animais. Por exemplo, as anêmonas, elas também são fixas no substrato, são também seres sésseis. Então, elas não são, as esponjas não são os únicos seres sésseis. Por isso que o primeiro estudante estava errado. O que vai diferenciar a esponja dos outros animais é a ausência dos tecidos verdadeiros, né? E também eles têm os coanócitos. Lembra que eu falei que eles têm as células, mas as células não se organizam formando um tecido? Então é isso que vai diferenciar os poríferos de todos os outros animais. Qual que é a importância delas? Por que elas existem? Se eles são seres tão simples, primitivos, por que eles ainda estão, né, vivos? Por que a gente encontra eles ainda? Porque eles são muito importantes, eles são importantes na cadeia alimentar, do ambiente aquático, né? E para o homem, ele tem muita utilidade. Por exemplo, você sabia que existem antibióticos que são produzidos a partir das células dos poríferos? Antitumorais, antivirais. Um exemplo de um antiviral é o AZT. O AZT é um medicamento para AIDS e eles são as substâncias que esses poríferos liberam, que eles, a partir disso, que eles fazem esse medicamento AZT. E também, olha que interessante, as esponjas, elas eram utilizadas para banho, porque você vai olhar um animal desse. Ele parece um animal? Não parece, né? Então, eles não sabiam que era um animal. E muita gente usava para tomar banho, lavar a louça, por exemplo, né? E aí, quando descobriram que era um animal, acabou assim, esse costume acabou sendo deixado para lado, mas ainda existem, né? Pessoas que usam como esponjas para banho. E ecologicamente falando, lá na parte ecológica do ambiente marinho ou lá da água doce, elas são muito importantes para a manutenção da biodiversidade. Lembra que eu falei que existem animais que se escondem, né? Eles entram lá pela abertura do esponja no ósculo? Então, olha aqui a imagem, o peixe está lá escondido, né? Então, vários animaizinhos acabam usando aquele ambiente como um ambiente de proteção. Então, eles são importantes nisso, né? Eles têm essas relações ecológicas com outros animais. Eles também servem de alimentos para outros animais, né? Peixes, moluscos, artrópodes, as águas-vivas, as tartarugas, elas comem as esponjas, né? Então, servem de alimento. São associados aos recifes de corais, olha essa imagem aqui. Parece um animal? Não parece, mas é um animal, né? Eles são abrigos para espécies aquáticas, fazem simbiose com cianobactérias, são bioindicadores. Vocês sabem o que é um bioindicador? Dependendo do local que eu encontro as espécies, eu posso dizer se aquele local é limpo ou não. Então, como eles filtram a água o tempo todo, se tiver um ambiente muito poluído, a água estiver muito poluída, eles acabam morrendo. Então, eles são também bioindicadores de poluição. E olha que notícia interessante. Esponjas sem cérebro contêm evidências de um sistema nervoso. Então, os poríferos, conhecidos como esponjas, foram os primeiros animais a surgirem no planeta. Sem poder se mover ou pensar, esses organismos não podem chamar tanta atenção do público ou de pesquisadores. Contudo, uma equipe de cientistas pode ter descoberto as origens do sistema nervoso dos animais e em uma esponja. Os coanócitos movimentam seus flagelos para estimular a passagem de água pelos poros e assim aumentar a filtração da água e a obtenção do alimento. A equipe de pesquisadores descobriu as células nervosas chamadas neuróides, que são associadas aos coanócitos. Então, olha, os neuróides são células que estão associadas aos coanócitos e elas permitem esse movimento. Então, está em estudo para ver se esses neuróides são o primitivo lá do nosso sistema nervoso. Então, o que nós vimos nessa aula?
Nós compreendemos as características do filo porífera, a morfologia das espécies, discutimos também a importância ecológica e econômica desse grupo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!